Ora, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista no canal. No dia de hoje venho falar um bocadinho sobre o pós-liberalismo, vamos falar um bocadinho também sobre, não situações específicas, mas o facto de se utilizar o poder judicial para afastar determinadas personalidades da política, que também tem acontecido em alguns países aqui no Ocidente. E no dia de hoje tenho um convidado, vou apresentar o convidado que tem como se costuma dizer, um PhD na Warwick Business School, juntamente com um MBA e um mestrado em Administração e Universidade da Universidade Católica de Portugal. Alguns dos interesses são organizações políticas, economia austríaca, portanto eu sei que alguns dos meus seguidores vão ficar satisfeitos com este seu interesse, etnografia, história de gestão, entre outros, são alguns, e hoje é professor na mesma Warwick Business School. Professor José Bento da Silva, obrigado por estares aqui comigo, agradeço imenso a presença. E acho que começava mesmo por esse percurso académico e também fazer aqui um elo de ligação entre estes interesses, não só o percurso académico, mas também a que é que te dedicas na tua atividade atual e porquê os estudos que tens e também estes interesses na política. Uhum. Olá, Alexandre, obrigado eu pelo convite, muito simpático, em trazeres-me este canal. Eu tive assim um percurso profissional um bocado raro. Entrei na academia já tarde, portanto, eu comecei a minha vida académica aos 40 anos. Antes tive uma vida profissional, a trabalhar na SONAI e noutros sítios, como engenheiro e depois como diretor numa pequena empresa, que depois se tornou média empresa no setor das telecomunicações, mas depois decidi dedicar-me à carreira académica. De certa forma, descobri o gosto pela sociologia das organizações, que é a área que hoje ensino. Academicamente chama-se Sociologia das Organizações. Se calhar muitos dos ouvintes conhecem como comportamento organizacional, gestão da mudança, cultura organizacional, esse poder nas organizações. Esses são os tipo de tópicos que eu ensino, não que investigue necessariamente, mas que do ponto de vista teórico têm como base teórica aquilo que se chama Sociologia das Organizações. Mas quando a pessoa diz Sociologia das Organizações, afasta para aí 99% da clientela que pensa que a Sociologia se reduz aos trabalhos da escola mais do estilo Boaventura Sousa Santos, que é muito conhecida em Portugal e que tem a sua própria escola, naturalmente, mas há outros caminhos na sociologia, nomeadamente dentro da gestão. E é basicamente isso que faço. Do ponto de vista da investigação, dedico-me a investigar há muito tempo uma organização em particular, que é os jesuítas. Tento fazer alguns estudos sobre eles do ponto de vista histórico, e trabalho também com eles no século XXI, no sentido em que estudo uma organização que eles têm na América Latina, onde faço trabalhos com eles na área da medição do impacto social, por exemplo. Fiz algum trabalho com eles do ponto de vista do planeamento estratégico dessas organizações, e, portanto, é basicamente isso que faço do ponto de vista de investigação, assim, em traços gerais. Depois tenho esses interesses, que os académicos têm sempre muitos interesses, não quer dizer que sejam especialistas nos mesmos. Um desses interesses que tenho é a economia austríaca, por várias razões, mas estou longe de ser um especialista em economia austríaca, não sou economista, é bom que isso fique claro, e tenho um interesse que tenho desenvolvido muito recentemente, e nesse tenho investido muito tempo a estudar. Não quer dizer que seja um especialista, mas tenho investido muito tempo a estudar por causa de um projeto de investigação que tenho em mente sobre organização, a organização da política, em contraste com a organização da religião. Portanto, o interplay, diríamos em inglês, entre religião e política. Esse é um projeto que eu tenho há muito tempo e, portanto, tenho investido alguma coisa para preparar o lançamento do projeto. Ainda não Uhum, comecei o projeto. hum, ok. Eu agora gostava de introduzir aqui este tema, que no caso tem que ver com algo que está, diria, a ser visto pela grande maioria das pessoas, independentemente do nome que se lhe dê. Eu, nesta conversa, decidi chamar-lhe ordem liberal. O que quer que seja que lhe queiram chamar, está em queda. Pronto. Eu diria que está em queda e que é mais ou menos, e que, como consequência, temos tido
novidades do ponto de vista partidário, com líderes, alguns deles carismáticos, nem todos, curiosamente, mas alguns deles carismáticos. Os princípios que sustentavam esta ordem parecem estar a fraquejar e há pessoas que pronto, ou por negação, digamos assim, ou por outra razão qualquer, não aceitam o fraquejar desses princípios. E eu gostava de abordar precisamente isso. Que princípios é que estão hoje a ser postos em causa? Porque aparentemente é quase unânime para os comentadores que o que está a ser posto em causa é a democracia, se calhar não a ordem liberal, portanto as pessoas é que a partir de agora não vão poder votar, ninguém vai poder falar publicamente, o problema agora é uma questão quase ditatorial. E o que é que caracterizava esta ordem até à data que neste momento está a fraquejar e eu diria mesmo em queda? Uhum. Ora bem, eu tenho uma forma de me expressar que alguns caracterizam por demasiado assertiva, portanto, isso vai ficar visível, ou acho um total disparate que seja a democracia que esteja em causa. O que está em causa é a tecnocracia, isso é que está em causa e graças a Deus que está. Portanto, eu penso que o que temos assistido nos últimos anos é. Há várias pessoas a dizê-lo, portanto, daqui não há nada que saia da minha investigação e da minha cabeça, mas é o recolher de várias leituras e depois a minha própria síntese. Mas há muitas pessoas a dizerem que o liberalismo está morto, eu penso que está, mas há outra coisa que está morta, que é também a tecnocracia estatal, digamos assim. Nenhum dos dois está morto no sentido em que desapareceram, como é evidente. Nós continuamos a viver numa ordem relativamente liberal, ou bastante liberal, ao contrário do que o Patrick Deneen gostaria, e continuamos a viver sob a alçada do Estado, ao contrário do que muitos como eu, com um pendor mais libertário, gostariam, e continuamos a viver sob a alçada de tecnocracias e de elites tecnocráticas. Continuamos, nada disso está em causa. Eu duvido que estejam em causa assim no curto prazo. Ou melhor, que acabem no curto prazo, mas estão com aquelas dores de um fim de época, né? Pessoas como eu que estudam a história a longo prazo, como os jesuítas, apercebem-se que, por exemplo, as coisas que deram origem aos jesuítas no século XVI são coisas que estavam em desenvolvimento desde o século XII, 400 anos. E, portanto, nós estamos, agora a história acelera-se um pouco mais, já não ocorre com tanta lentidão, por razões óbvias, mas eu penso que nós estamos num período de transição histórica. Não sei se eu ainda viverei para o ver, porque a história nunca são 2 anos ou 3, mas eu penso que a forma como nos organizamos atualmente está em causa, claramente. E porquê? Porque nos foi vendida a ideia da competência tecnocrática. Isto foi-nos vendido durante muitos anos. E, e nós comprámos. Eu digo nós porque eu também comprei. Aliás, muitos dos que agora dizem eu nunca comprei, comprámos todos. Todos comprámos. A minha geração inteira comprou, porque a minha geração inteira viveu os benefícios dessa ordem liberal, dessa ordem global, da queda da União Soviética. Nós tínhamos ganho. Todos nós vivemos isso. E, portanto, tirando uma ou duas pessoas que de facto não comprou, a vastíssima maioria comprou, eu incluído. Mas essa competência tecnocrática foi colocada em causa. E de forma bastante dramática, foi colocada em causa num momento simbólico da crise financeira de 2007, 2008, e depois foi colocada em causa sistematicamente, quer do ponto de vista da ordem internacional, com intervenções falhadas. Para mim, não quer dizer que seja para toda a gente, foi colocada em causa com a invasão do Iraque. A invasão do Iraque foi um dos momentos que me mudou a mim politicamente. Porquê? Porque foi uma invasão feita numa mentira. E quando ficámos a saber que era uma mentira, ficámos todos a saber, mas muitos não se lembram. Mas a mim, como me traumatizou, lembro-me bastante bem. Sim. Foi uma perda de confiança brutal. Eu, pessoalmente, nunca mais olhei para as coisas da mesma maneira, do ponto de vista político. Foi uma mentira que matou centenas de milhares de pessoas. Custou uma fortuna aos governos ocidentais e não teve qualquer tipo de consequência. O Tony Blair é Sir e anda por aí a passear-se. O George W. Bush é considerado um moderado quando comparado com o Trump, um homem que matou centenas de milhares de pessoas com base numa mentira. Uma mentira que ele sabia que era mentira. Nós hoje sabemos que sabia que era mentira. Há o caso da whistleblower Catherine Gunn, que é um caso que eu conheço bastante bem, porque sou amigo de pessoas que são muito próximas do caso, do ponto de vista até legal.
E portanto, eu conheço esse caso muito bem, que foi a whistleblower dos serviços secretos ingleses que detonou essa bomba de que aquilo era tudo mentira. E portanto, isto tudo para dizer o quê? Houve um falhanço espetacular, daqueles que hoje em dia, Alexandre, se tu estiveres atento, continuam a usar a metáfora do adulto na sala, a lata desta gente. Sim, sim. A lata desta malta. Continuam a apresentar-se quando vem a chamada dita direita a vir por aí afora, dita extrema direita, não é? Nós somos os adultos na sala. Os adultos na sala falharam espetacularmente. Eu acho que este é o contexto de tudo isto. Portanto, não um falhanço da democracia, como tu disseste, como tu sugerias, mas um falhanço da tecnocracia, ao colocar em causa disso. Sim, não, pelo menos ou seja, quem coloca alguns desses princípios em causa, principalmente dos partidos do centro, também não tiveram problema nenhum. Aliás, quando se fala de colocar a democracia em causa, eh, tem que se perceber, por exemplo, que um dos traços nos quais se baseiam as democracias ocidentais é precisamente os checks and balances. E se calhar entrava por aí, judicializar a política não é propriamente uma boa forma de manter esses checks and balances e a independência da justiça ser afetada precisamente porque queremos perseguir algumas personalidades políticas. E eu gostava, se calhar, agora de fazer uma pergunta sobre isso, antes de ir ao Danino, que já foi mencionado, também já lá vou. Uh, Falar um bocadinho sobre não está mais colocada em causa a democracia quando pessoas, principalmente quando aparecem com alguns lugares positivos, pelo menos do ponto de vista de algumas sondagens, e até não só de sondagens, por exemplo, a Marine Le Pen tem o partido mais votado em França, portanto, não foi coligada com ninguém em eleições, mas tem o partido mais votado em França. E, portanto, não está mais em causa a democracia quando se politiza a justiça do que propriamente quando aceitamos o reflexo de uma nova forma de votação do povo, que é, quer dizer, basta ver o que se passou do sul para o centro em Portugal, quer dizer, as coisas não é que sejam ciências exatas, mas há dados que fazem correlações óbvias entre, por exemplo, falhas do sistema, nomeadamente na imigração, e a votação, que cresceu de forma praticamente paralela em determinadas zonas mais afetadas por determinados problemas, não é? Sim. Aí, ora bem, a politização da justiça, não é? É um fenómeno. Eu não sou jurista, portanto não percebo do fenómeno em si do ponto de vista jurídico, como é evidente. Aí não percebo. Tenho lido muito sobre o fenómeno e já ouvi alguns juristas, até em Portugal. A última vez que eu vi um jurista falar sobre isso muito bem, não me recordo o nome do senhor, mas falou de forma até brilhante, foi na apresentação do último número da Crítica 21 em Lisboa, que o professor Jaime Nogueira Pinto convidou um jurista que falou um pouco disso. Eh, e há aqui, de facto, um problema grande em vários países. Os Estados Unidos é um desses países, Inglaterra é outro desses países. Eu penso que em Portugal ainda não o temos. Em que juristas de craveira, professores universitários, pessoas até do ponto de vista político não estão necessariamente afiliadas à ala da MAGA no Partido Republicano, alguns deles até são democratas académicos, que têm chamado a atenção para o facto de, por exemplo, sem que o povo se tenha apercebido, por via da interpretação das normas jurídicas, das leis e tudo, esse traço também do direito anglo-saxónico, a Constituição norte-americana foi reescrita várias vezes. Essa é uma das dimensões dessa politização da justiça. Outra dimensão, que essa sim já afeta também o direito na Europa e que muita gente tem falado sobre isso, é de facto ativismo por via da justiça. Exemplo, qualquer político hoje em dia na Europa, e tivemos alguns casos assim, em Itália e na Dinamarca, eh, que proponham uma alteração na lei que certo tipo de ativistas não goste, esse político será alvo imediatamente de um processo judicial. Isso aconteceu na Dinamarca, em relação às questões da teoria do género, aconteceu também na Finlândia, se não me falha a memória, aconteceu na Itália em relação às questões migratórias, e acontece no Reino Unido e noutros países que qualquer tentativa de alterar a lei, de deportar criminosos, seja o que for, há
há organizações não governamentais que usam a justiça para combater isso e depois usam, por exemplo, coisas como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, etc. Portanto, há um uso generalizado da justiça, do jurídico, para fins políticos. E isso não é bom. Não é bom de todo. Claro que organizações não governamentais estão no seu direito de recorrer aos tribunais para fazerem valer aquilo em que acreditam. Eu não nego esse direito, como é evidente. E os tribunais, no caso, por exemplo, da Convenção dos Direitos Humanos, Convenção Europeia dos Direitos Humanos, muita gente tem vindo a alertar para o facto que os juízes seguem a lei que está escrita. Não é? E, portanto, não são também certamente os culpados dessa politização da justiça, inteiramente culpados. Mas há uma dimensão também da interpretação da lei, como, por exemplo, na aplicação de penas, onde, não sei se tu viste, mas ainda agora recentemente tivemos aqui o caso no Reino Unido em que uma pessoa foi condenada por um Twitter, uma Sim. mensagem no Twitter infeliz, de facto uma mensagem infeliz, Uhum. estúpida, mas pronto, foi condenada. E teve uma pena superior de prisão efetiva a um pedófilo, cujo caso depois nem sequer foi revisto. Portanto, há um conjunto alargado de coisas a ocorrer na justiça que levam a esta sensação, que já não é uma percepção, como diriam alguns, já é um facto, de que a justiça está a ser politizada. Mas há outra dimensão ainda pior, que ocorre no debate dentro do direito, que ocorre também nos Estados Unidos, mas também ocorre na Europa, que é a ideia de que o jurídico complementa o tecnocrático da administração burocrática do Estado para fazer avançar uma determinada agenda, que naturalmente é uma agenda que estas pessoas percebem como sendo a correta e que estão no seu direito de a perceber como sendo a correta, Sim. mas que escapa ao escrutínio do democrático. E este é um problema que é um problema tão velho como a teoria política, que é a questão de teres pessoas que mal sabem ler e escrever a votarem. Isto sempre foi um problema, não é? Isto é, até de debate, porque a questão que aqui está, que é muito interessante, é o facto de ter sido votado não quer dizer que seja bom, para que aqueles que estão em casa nos percebam. Mas, por outro lado, é aquilo que as pessoas querem. Portanto, esta tensão entre o que as pessoas querem e aquilo que deveriam querer na mente de umas elites iluminadas está há muito tempo presente na teoria política, mas nunca esteve tão presente como agora. Eu penso que nunca esteve tão presente como agora, porque o que nós vemos de há umas décadas para cá é de facto um crescer de uma arrogância destas elites tecnocráticas, uma arrogância que eu não sei se tem paralelo na história. Portanto, estas pessoas que controlam o Estado, que controlam burocracias como a burocracia europeia, estão mesmo convencidas que sabem o que é melhor para as pessoas e para as populações. Esta semana mesmo saiu uma entrevista com uma ativista norte-americana e política, não me recordo agora do nome da senhora, no New York Times. A entrevista é espetacular. É espetacular. Porquê? Porque o que ela diz é, ela faz, eu fui ler a entrevista porque foi apresentada como uma meia-culpa do que é que correu mal no Partido Democrata. E eu pensei, esta pessoa vai dizer aqui, reconhecer várias coisas que terão corrido mal, tipo, focar a atenção em coisas que não faziam sentido nenhum quando as pessoas estavam preocupadas era com a inflação e com a económica. Nada disso, meu caro amigo. Ela disse que o grande problema do Partido Democrata foi, atenção a isto, os nossos ouvintes, prestem atenção a isto, foi ter acelerado demais a história porque o povo não estava preparado para ir tão depressa. E, portanto, nós, as elites, temos que ir mais devagar porque eles são lentos. Ela diz isto na entrevista do New York Times. Absolutamente é espantoso. Portanto, esta malta continua com o mesmo nível de arrogância, continua com a mesma postura perante esta questão democrática e não a vai alterar, pelos vistos.
a fazer fé nisto, e eu penso que temos evidência que não vai alterar. Que é esta ideia de que eu vou explicar às pessoas aquilo que é melhor para elas. E isso tem sido colocado aí, no mercado do político, por via do judicial também. Por isso, a tentação de usar o judicial para contrariar a vontade do povo manifestada em eleições, eu percebo a tentação. É uma tentação muito grande. Mas é algo bastante perigoso, eu diria. Muito perigoso. Mas tem funcionado, como temos visto na Europa. Funcionou na Roménia. Funcionou na Roménia. E a ameaça do poder burocrático funcionou na Polónia, porque, de facto, a União Europeia ameaçou a Polónia. Há um resistente que é a Hungria, que tem sido ameaçada constantemente, mas tem resistido. Sim. Mas há até um certo despudor neste tipo de ameaças que me preocupa. Estás a ver? Estas tentações estiveram sempre lá. Eu próprio tenho tentações ditatoriais, desde que seja eu o ditador. É da natureza humana. Eu acho é que se perdeu um pudor na manifestação destas tentações, como esta senhora nesta entrevista, que me deixou boquiaberto. Eu disse: "Esta é uma pessoa que vive completamente aliada, está mesmo convencida de que aceleramos foi demais. Temos Não, que ir devagar, porque eles são burros não, e e portanto não parte, e percebem." parte da presunção de que a agenda dela é inevitável, ou seja, ela vai acabar por acontecer. É só uma questão de velocidade, não é? Mas isso, Alexandre, agora é que há estas pessoas, esta elite, que não é uma elite organizada. Às vezes, quando eu falo desta elite, as pessoas pensam que eu estou a falar de uma teoria da conspiração e que há aí uma elite organizada. Não é nada disso. É uma visão do mundo, uma tal visão liberal do mundo, pseudo-cosmopolita, como eu lhe digo. Podemos depois falar desse pseudo-cosmopolitismo mais à frente. Pseudo-cosmopolita, como eu lhe chamo e tudo, que está de facto convencida do que é melhor para o planeta, para os outros. E está tão convencido que acredita que é moral e é seu dever moral impor aquilo aos outros. Tal como tu tens como dever moral educar os teus filhos e por vezes ser duro com eles, estas pessoas têm a mesma atitude totalmente paternalista. O povo, coitadito, eles não estão bem a ver isto das mudanças climáticas. Portanto, temos que os forçar a ver. Porque nós estamos a ver o que nós sabemos. Sabemos porquê? Porque nós estudamos nas universidades de elite. Nós somos a elite. Nós somos iluminados. É isto que está aqui. Nas mais variadas escalas. Este tipo de pensamento e de cultura, portanto, não é uma elite organizada, mas é uma forma de ver o mundo que caracteriza uma determinada classe à qual chamamos elite, infiltrou-se nas universidades, infiltrou-se nos aparelhos administrativos do Estado, que foi a forma de infiltração mais dramática, eu acho, porque depois as burocracias estatais têm o apoio desse cancro das sociedades modernas, que é o direito administrativo, ou das sociedades contemporâneas, porque a modernidade não tinha o direito administrativo desenvolvido como nós temos hoje. É um cancro autêntico, porque funciona paralelo ao legislativo, na verdade, é uma coisa incrível, em que tens burocratas a emitir normas que têm poder sobre ti, normas essas que não foram escrutinadas sequer em parlamento nenhum. Por pessoas que não foram eleitas também. Por pessoas que não foram eleitas e que não são, como se diz em inglês, peço desculpa que não me recordo, é demasiado tarde para eu me recordar do termo em português, não são accountable pelo que fazem. Responsabilizados, talvez, sim. Responsabilizados, Sim. exatamente. Não têm responsabilidade nenhuma, não podem ser despedidos, na maior parte dos regimes jurídicos, nem em Inglaterra podem ser despedidos, toda a gente pode ser despedido, incluindo professores universitários, podem ser despedidos, não têm direito para a vida, exceto gente do civil service, portanto, da burocracia estatal. Isso é um problema muito grande. Portanto, esta visão do mundo de que eu sei mais e, portanto, vou impor isso aos outros, tornou-se uma visão muito poderosa, continua a ser muito poderosa. E quando pessoas me dizem: isto está em decadência, eu digo: não está, porque na pandemia do Covid nós vimos que não está de todo em decadência.
Antes, pelo contrário, tem apoio popular. Tem também apoio popular, atenção. E isto é um dos meus pontos de desacordo com os daninos desta vida, que acham que não tem apoio popular. Tem apoio popular. Isso viu-se no Covid. Só não tem apoio popular quando dá de caras com este tipo de coisas, como as crises financeiras, hum, a internacionalização, a fuga, a alegada fuga de empresas para a China, etc. Aí é que não tem apoio popular, porque, como diz o povo, lhes entra mais no bolso. Ou melhor, veem melhor como é que entrou no bolso. Mas a ideia do expert, a ideia do Estado a tomar conta disto, Dos quadros. dos quadros dirigentes, eh, é uma ideia que continua a ter demasiado suporte popular. Mas, e como é que se tem de que forma é que vê que esse isso por acaso é interessante. De que forma é que vê que esse suporte popular se tem manifestado? Hum, Ou seja, quer dizer, há uma que é óbvia, não é? Para todos os efeitos, há uma boa parte de países na Europa que continuam a ter estes partidos com essas convicções elitistas, vamos chamar-lhe assim, e continuam a governar e a ser eleitos. Mas essas são as razões pelas quais são eleitos, ou seja, há um suporte dessa forma de ver o mundo, de que os tecnocratas são até algo desejável e nem sequer têm que ser cobrados, até, aliás, até porque isso tem sido visto. Eu vi isso e eu imaginei logo que fosse ver isso nas eleições nacionais, quando estava a haver uma contagem de votos, terminou as eleições nos Estados Unidos da América e depois mostrou-se o mapa eleitoral. E o mapa eleitoral, depois da vitória do Trump, começou imediatamente a ser dividido entre os estados com mais escolaridade e com menos escolaridade. Sempre, E cá sempre. aconteceu exatamente a mesma coisa. O eleitorado que tradicionalmente era do Partido Socialista acabou por ser apelidado de burro porque mudaram de opinião. Mas são as mesmas pessoas. Ou seja, as pessoas que São, votavam em vocês há um mês atrás são as pessoas que agora dão suporte a estas ideias. Elas eram inteligentes quando votavam no Partido Socialista e são burras agora que votam no Chega. Quer dizer, sim, isto é essa inacreditável. é uma daquelas contradições que eu achei delicioso, não é? Que no Alentejo, então, portanto, enquanto votaram na CDU, no Alentejo, Na CDU, exatamente. eram iluminados progressistas. Passaram a votar no Chega, tornaram-se de repente nazis e racistas. Mas pronto, isso faz parte também das estratégias de marketing político. Eu acho graça a essas coisas e essas incoerências. Não, não me chocam nada, até acho graça e fazem parte do combate político entre as diversas fações. Não me chateiam nada essas incoerências, mas são giras para fazer mimos no Twitter e vimos vários desses, não é? O tipo que há um ano era um progressista, um homem do futuro, e agora de repente é um racista porque votou errado, como se diz. Ora bem, eu tenho uma visão disto que pode estar totalmente errada, aceito isso, mas a minha visão é que as pessoas não votaram. As pessoas que andam a votar nesses partidos mais ditos radicais, nos Reform UK, os MAGA nos Estados Unidos, ou o Chega em Portugal, etc. É, aquele 1,5 milhões de eleitores que votaram no Chega, 99,999% deles não leu o Patrick Deneen. E não fez nenhuma interpretação de nada disto. O que estas pessoas viram, em alguns casos, foi a questão da imigração. Foi mesmo, foi. A questão da migração pesou muito em Portugal. Eu acho que houve uma certa elite do Príncipe Real que não consegue ver isso, que não percebe o que aconteceu em Portugal. Portanto, pesou bastante. Mas no contexto mais generalizado deste tipo de movimentos, pesou muito, uma perda de poder económico real, por exemplo, na Europa e dentro de alguns setores da população e geográficos dos Estados Unidos. Não é? Ora bem, do ponto de vista estatístico, nem sempre aquilo que as pessoas percepcionam desse ponto de vista da perda de poder económico, etc., nem sempre isso é real. Por exemplo, regiões como os Apalaches, etc., nos Estados Unidos, que são apresentadas agora como vítimas da globalização, já eram pobres antes da China
entrar no jogo, já eram. Port Talbot, no Reino Unido, já era pobre antes da siderurgia, desculpa, da indústria do aço, de lá sair. Mas é porque a indústria do aço não andava lá a fazer muita gente rica, não é? E depois foi substituída por armazéns da Amazônia, que pagam um pouco menos, mas não é por aí. Já eram regiões pobres. O país de Gales já era uma das regiões mais pobres da Europa, antes de sair de lá a indústria do aço. Mas houve muita gente que associou esse tipo de coisas à globalização, etc. Esse é um aspecto. E depois houve aqui o confronto, digamos, do ponto de vista eleitoral, de uma certa forma de nostalgia. Eu acho que a nostalgia é até uma palavra, uma emoção que permite explicar muito isto. Há uma nostalgia do ponto de vista conservador, num certo de voltar atrás, a um mundo que estas pessoas imaginavam que tinham, e que de facto tinham, e ao qual querem voltar. Isso tem-se manifestado do ponto de vista dos valores, porque de facto, como disse esta senhora, que não me recordo agora do nome, na entrevista ao New York Times, acelerou-se um pouco demais a história, Por e acaso tenho portanto não curiosidade de viu. saber quem é que é. Eu depois mando-te, antes de lançares isto ao público, e se calhar na tua página até podes pôr lá qual é o link para a entrevista, Sim, porque é sim, muito sim. interessante. E fazemos esse favor aos nossos ouvintes. Penso que isto pode haver aqui uma certa informalidade nisto. Sim, E sim, eu, sim. eu depois mando-te isto, que eu encontro a entrevista facilmente. Arquivei alguns. Portanto, há uma certa nostalgia desse ponto de vista, e há uma certa nostalgia em relação ao mundo do trabalho, ao mundo económico, de como estava organizado nas nossas mentes. Há alguns setores que têm essa nostalgia. A empresa do emprego para a vida, a indústria nacional, né? Portanto, indústrias que eram representativas e de um certo orgulho nacional, as Vista Alegres desta vida, não é? As Sonais desta vida, no contexto inglês, as Cadburys desta vida. No caso dos Estados Unidos, empresas emblemáticas como a Anheuser-Busch, que foi comprada por brasileiros. Portanto, este tipo de orgulho, desta nostalgia, teve o seu papel nisto, mas houve outra coisa que teve o seu papel também, que é uma perda real de poder de compra. Colocado de forma simples. As classes médias mais baixas e as classes mais pobres não estão, de facto, melhores, objetivamente, do que estavam. Não estão. Isto é facto. Perderam emprego e depois reconquistaram emprego, encontraram de novo uma posição de trabalho, mas tipicamente a ganhar menos do que ganhavam antes. Objetivamente a ganhar menos. Portanto, as pessoas que em Port Talbot, na Inglaterra, trabalhavam para a indústria do aço, passaram a trabalhar para armazéns da Amazon a ganhar muito menos. Porque não é um trabalho tão especializado como era a indústria do aço, porque não tem horas extra como tinham, e porque, naturalmente, as empresas olham para ali, há ali uma necessidade, estas pessoas estão, passo a expressão, desesperadas por emprego e, portanto, aceitam um salário mais baixo. O mercado entra na sua versão mais selvagem, passo a expressão, analisando a coisa assim de um pouco superficial, para as pessoas entenderem. Isso aconteceu, houve aí esta nostalgia. Houve outra nostalgia que esteve e está em confronto, que as pessoas se esquecem muitas vezes. E aqui, quem alertou para isto, que eu acho de forma brilhante, foi o John Gray, num artigo qualquer de jornal, nem sequer foi num livro, um filósofo inglês, que é a nostalgia dos globalistas. Porque nós esquecemos que, por causa do ganho, do avanço destas formas ditas populistas à direita, e porque de facto há uma tentativa de regressar à nação do ponto de vista económico e tudo, os globalistas têm uma certa nostalgia de um mundo que imaginaram nos anos 90, que durante uns anitos até funcionou, e que eles e elas acham que ainda poderia voltar a funcionar. E o John Gray, de forma brilhante, eu adorava ter tido esta visão, adorava que isto tivesse sido a análise minha, porque acho que é uma ideia super interessante. Ele diz: nós vimos isto no Brexit, em que havia uma facção do Partido Conservador
que olhava para o Brexit como a possibilidade de o Reino Unido se tornar uma potência global. Esta era a ala que estava muito próximo do Osborne e do David Cameron, que são a ala globalista e liberal do Partido Conservador, que se dá muito bem com a ala do Tony Blair no outro lado. Então estão os centristas, aquele vazio intelectual e moral que é o centro, e portanto estão sempre todos bem, andam de um lado para o outro facilmente. E havia outro lado do Brexit, que era o Brexit do Reform, do Farage, antes do Reform, por isso é que depois do Reform até surge, em que a nostalgia já não era em relação a um império britânico global, conquistador do mundo, mas de facto trazer de novo a indústria do aço para a Inglaterra, trazer de novo a Cadbury's para a propriedade inglesa, até no limite, se calhar, que é o mesmo movimento do MAG, o mesmo movimento que também dá algum apoio a partes do Chega e tudo. Portanto, dois tipos de nostalgia diferentes em confronto, certo? Todo este detour no meu comentário para dizer o quê? Eu penso que as pessoas têm votado muito com o bolso aqui. Portanto, o povo tem percebido que há um certo falhanço de uma visão do mundo que estava a ser-lhes imposta sem que eles a tenham necessariamente votado na íntegra, mas isso é outra conversa. E, portanto, está revoltado e arranjou uns bodes expiatórios, como a China. Muitos economistas têm chamado a atenção que é muito bode expiatório em muitos casos. Não foi assim tanta produção para a China como as pessoas imaginam. A China não é assim tão responsável pela perda de emprego no Ocidente como as pessoas imaginam, etc. Há do ponto de vista estatístico, e vários economistas e vários comentadores em Portugal, inclusive, têm chamado a atenção para isso. Há imensos mitos em relação à China. Mas não interessa. As pessoas percepcionaram este tipo de coisas como a razão dos seus males e, portanto, neste momento têm votado no projeto que apresenta esta nostalgia de voltar a um certo nacionalismo económico, favorecer a nação, etc. Isso do ponto de vista económico, não é? Sim. Não sei se foi relativamente claro o que eu Sim, sim, estava a sim, dizer. sim, sim. Aliás, agora entrava até, nós temos estado a falar, não só, mas também temos estado a falar de alguns sintomas desta queda da ordem liberal, nomeadamente essa nostalgia, alguns sinais mais concretos do que mais visíveis, até que a pessoa que se calhar não ligava muito à política passa a sentir. Eu acho que Hum, quando a pessoa que não liga à política sente os problemas, eles passam a refletir-se de forma mais ou menos direta nas urnas, seja da questão da Sempre. imigração, seja a questão do bolso, não é? It's always about money. A questão, eu gostava agora de perguntar, além destes sintomas, hum, como é que o regime chegou a este estado? Ou seja, isto não era uma realidade sei lá, há 20 anos atrás, não se podia dizer que a perda do poder de compra, a questão da imigração não era um problema há 20 anos atrás, não é? Se recuarmos Uhum. 20 anos, acho que na grande maioria dos países que hoje enfrentam problemas por causa disso, nomeadamente a Suécia, que acho que é o caso mais avassalador nesse aspecto, que foi um dos países mais seguros da Europa e que, quer dizer, este ano em janeiro teve um atentado por dia no país, foram 32 atentados e ainda sobrava um atentado, portanto é um por dia, ainda sobrava um. Para as pessoas que nos estão a ouvir tenham uma perspectiva, desculpa interromper-te, a Sim, sim, por Suécia é favor. mais insegura, a Suécia é mais perigosa do ponto de vista estatístico, é mais perigosa do que a Albânia, do que El Salvador. Sim, El Portanto, só para Salvador que ficar fez uma viragem muito grande, El Salvador que fez uma muito grande. viragem Para sem as dúvida pessoas nenhuma. terem noção do que é que estamos a falar, é no contexto europeu mais perigosa que a Albânia, é mais perigoso ir a Malmo, na Suécia, que fica do outro lado de Copenhaga, é um sítio onde ninguém devia de ir como turista, mais perigoso ir a Malmo do que ir à Albânia passar uma semana de férias nas praias albanesas. Tem umas praias bonitas, pelos vistos, andam a fazer imensa publicidade a isso, até no The Economist e tal. Ou do que ir a El Salvador, Sim. que é perfeitamente seguro ir hoje em dia, que há 2 anos atrás ou 3 era bastante perigoso.
Sim, mesmo aqui em Portugal, nós falávamos da Suécia como o auge de vários campos, o auge Sim, da segurança, do Estado Social, de N é. de coisas. Mas durante vários anos os mídia tradicionais esconderam isso das pessoas, até uma altura em que já não era possível esconder, por Sim, causa desses atentados diários e semanais que tu estavas a referir. Chega uma altura que é tão óbvio, porque os próprios suecos duvidavam, os suecos viviam nos sim. príncipes reais de Estocolmo, também duvidavam, mas os de Malmo sabiam o que se estava a passar. Mas agora tornou-se tão evidente que até o Financial Times fala disso abertamente, Sim, e o The sim. Economist e tudo, portanto, os mainstream falam todos. Sim, sim. Até, aliás, até os partidos nacionais, viu-se agora no debate, Sim, o Leitão Amar fez uma intervenção, o ministro Leitão Amar fez uma intervenção que, quer dizer, que me chocou, não é? Me chocou um bocadinho pelo quão vincadas estavam as suas opiniões sobre determinados temas, nomeadamente a imigração. Enfim, hum, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. sim. Mas estávamos a falar dos sintomas, então o que é que nos trouxe a esta situação e depois se calhar já vamos ao que é que pode vir, que neste momento está a ser chamado de pós-liberalismo. Sim. São alguns teóricos que andam a trazer algumas teses sobre o que virá depois. Há alguma de que não é propriamente atual, há um livro, que eu não conhecia dos anos 50 ou 60, de um autor cujo nome não me recordo, que já falava do pós-liberalismo, anos 50 ou 60, portanto era uma coisa que não é Sim. uma terminologia propriamente recente, mas pronto. O que é que nos trouxe, era essa a pergunta, o que é que nos trouxe até este estado de coisas e se calhar a seguir já vamos ao que é que pode vir, algumas suposições do que pode vir. Nos anos 50, 60 não sei, mas sei que 1993 ou 94, não consigo precisar com exatidão, mas era anos 90, o John Gray, um filósofo Uhum, inglês, escreveu um livro inteiro dedicado a pós-liberalismo. O título tem mesmo pós-liberalismo, portanto, e o John Gray tem refletido em algumas das coisas há bastantes anos que o Denine fala, embora John Gray não seja um pós-liberal à la Denine, mas isso é outra conversa uhum. para mais Sim, outro sim. tempo. O que é que nos trouxe até aqui? Trouxe-nos várias coisas, na minha opinião, não é? E, na minha opinião, do que tenho lido, não é? Que é aquilo que eu te disse no início, que hoje em dia toda a gente nega isto, ou muita gente nega, muitos de nós, tirando honrosas exceções, em Portugal, se calhar honrosas exceções que nunca compraram esta coisa, será o professor Jaime Nogueira Pinto e a Teresa Nogueira Pinto, o professor Ricardo Marchi, poderão ser algumas das honrosas exceções no espaço da direita que de facto nunca compraram isto. O resto da direita toda, eu incluído, comprou isto. E o que é que foi isto? Foi a ideia de que de facto o mundo estava melhor assim, porque estava. Quer dizer, estava objetivamente. Sim. O crescimento económico, o progresso, usemos a palavra sem pudor, que ocorre depois da Segunda Guerra Mundial é extraordinário, nunca antes visto na história. Muita gente fala do Great Leap Forward que houve na Revolução Industrial Inglesa, que deu origem a muitos livros de história económica para tentar explicar, mas esse tal salto que se dá depois da Revolução Industrial não tem comparação nenhuma, do ponto de vista estatístico, etc., com o salto que se dá depois de 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Do ponto de vista histórico, passa a falsa modéstia, pouca gente tem chamado a atenção para o seguinte, que também não fui eu que descobri, li noutros sítios, né? Mas aprendi com um colega que escreveu sobre isso, aqui da universidade, o professor Keith Green. E aprendi com um livro de outra pessoa, que é de Harvard, é até Dean de Harvard, um homem que está bastante sob ataque pela administração Trump hoje em dia, que é o Rakesh Khurana, mas de facto escreveu um livro brilhante sobre isto que te vou dizer a seguir. O que é que sucede depois da Segunda Guerra Mundial? Os aliados, colocando a história de forma muito simples, convenceram-se que tinham ganho a guerra por maior eficiência operacional, melhor gestão. Isto é facto histórico. É nessa altura que surgem coisas como McNamara na administração norte-americana, é nessa altura que surgem que depois disso surgem grandes problemas de mudança do ponto de vista socioeconómico, programas de combate à pobreza do presidente Lyndon Johnson, etc, etc. E é nessa altura que nas universidades, nomeadamente nos departamentos de ciências sociais, se introduz a obsessão com matemática e números e o quantitativo.
O Rakesh Khurana conta nesse livro que é precisamente nos anos 50, depois do pós-guerra, que as fundações Ford e Rockefeller investem em dinheiro da altura, portanto em dinheiro de hoje, nem sei fazer as contas, Uhum. façam outros, como diria o engenheiro Guterres, em Certo. dinheiro da altura, 5 mil milhões de dólares em bolsas para criar departamentos dedicados à ciência quantitativa. É aí que se cria Carnegie Mellon, é daí que saem vários prémios Nobel da Economia e tudo. Foi uma revolução absolutamente extraordinária. Há E 80 é anos, aí, não é? há 80 anos, e é aí que nasce a ideia muito forte, de que de facto as elites, nomeadamente matemáticas, com conhecimento quantitativo matemático, poderiam tornar o mundo melhor. Essa ideia nasce aí. Tinha um passado mais atrás, já no liberalismo do final do século XIX, início do século XX, quando aparece o progressismo, e com John Dewey já lá estava e tudo. Isso é inegável. Para que aqueles que nos estão a ver, que leram um bocadinho de história da ciência política, não me venham já chamar ignorante nos comentários. Mas uma coisa é a ideia estar lá. Outra coisa é depois a ideia tornar-se realidade prática e política com poder administrativo. E isso ocorre depois de 1945 por causa disto. A guerra teria sido ganha por maior eficiência operacional. Os aliados convenceram-se disto e estavam, de certa forma, certos. Quem analisou algumas das batalhas finais, como esse meu colega, o Keith Quint, da Segunda Guerra Mundial, que escreveu uma meia dúzia de papers sobre isso, de facto, os alemães fizeram ali uma série de asneiras e os aliados estavam mais bem preparados. Isso ficou cristalizado nas administrações públicas, essa ideia. Ficou cristalizado na academia, ficou cristalizado numa visão particular do que era o económico. Para aqueles que estão a ouvir, disseste que haveria vários que estariam a ouvir-nos que gostam de economia austríaca. Alguns que vinham da economia austríaca, de influência austríaca, como o Schutz, um grande sociólogo, foram pessoas que ainda trabalharam num departamento que havia na Universidade de Chicago, departamento de Economia e Sociologia, estavam os dois juntos. E que depois destas mudanças todas se separam, tornam-se saberes totalmente independentes e de facto começa a haver aí, long story very short, porque isto não é um podcast, não é uma cadeira sobre estes assuntos, porque isto podia-se dar uma cadeira inteira sobre estes assuntos, na verdade. E aí começa uma divisão até nas ciências sociais que nos separa de tal forma que eu acho que nos traz até aqui uma visão de um tipo de ciência social como a economia, nomeadamente quantitativa, capaz de fazer previsões em relação ao futuro, de descrever a realidade na íntegra, e uma visão mais qualitativa, continental, europeia, que não vai nessa moda, mas que também nunca ganha o poder que a outra ganhou. E que toma controle de aparelhos administrativos do Estado, toma controle do discurso e toma controle, no final dos anos 70 e início nos anos 70, por via do managerialism, que a Thatcher é muito responsável por isso, diga-se de passagem, para aqueles que são fanáticos da Thatcher, que eu não sou, muito responsável por isso, pelo avanço do civil service, por lhe dar muito poder. Essa visão de que um iluminado, mas desta vez iluminado pela matemática e pela economia, desde que estivesse no lugar certo, ia conseguir mudar o mundo, essa visão estava lá na esquerda e na direita. Aí o Denim tem razão. Estava na esquerda, na ideia de mudar do ponto de vista social e cultural. Estava na direita, na ideia de mudar do ponto de vista económico e tecnológico. E ele aí tem razão nessa crítica. Mas o cancro era o mesmo. Estou-me a explicar. Sim, sim, sim. E é aqui que eu acho que muita gente, passo a arrogância do comentário, não percebeu porque é que foi tão difícil combater isto. Porque o cancro que lá estava Era chão que comum. era chão comum. Porque at the end of the day toda a gente acreditava nos cientistas de Carnegie Mellon. Pá, eles até ganharam o Prémio Nobel da Economia. Pois. Sim.
E portanto o Prémio Nobel da Economia e a economia de repente tornou-se um saber como se fosse verdade última. O que é que Uhum. nós vimos nos últimos anos? Ou melhor, o que é que o povo que vota começou a ver? Viu que durante muito tempo aquilo funcionou, porque funcionou. As pessoas começou a ver que os economistas, os tais adultos na sala, não conseguiram fazer a previsão da crise de 2007-2009, que eu acho que simbolicamente foi um ponto de viragem. Para muita gente foi, para mim foi a guerra do Iraque, mas para muita gente foi a crise de 2007 a 2009, em que dizem, espera aí, afinal esta malta não percebe nada do assunto. E depois disso foi terem percebido que os tais burocratas que tinham enchido as administrações estatais e as uniões europeias desta vida também não conseguiram resolver essa crise da forma que tinham prometido e de facto nós nunca mais recuperámos. Sim. Nunca mais recuperámos em que sentido? A dívida pública que nós temos hoje era inimaginável na cabeça dos tais prémios nobres da economia que inspiraram esta gente. Quer dizer, tu vais ver comentários desses prémios Nobel nos anos 70, 80 em relação à dívida, que era muito alta para eles, depois vais ver qual era a dívida na altura e qual é a dívida hoje. Ou vais ver os comentários do Friedman e do Hayek e de outros ao nível da carga fiscal, e vais ver qual era a carga fiscal real na altura e qual é a carga fiscal hoje. E nem eles, nos seus piores pesadelos, conseguiram fazer a previsão de que nós seguiremos esta situação. Nós estamos numa situação muito má desse ponto de vista. Sim. A dívida é impagável, insolúvel, e a carga fiscal passou todos os limites do razoável. E, portanto, os adultos na sala não conseguiram resolver isso. Mas isto uma longa... Eu sei que me demorei muito, espero não ter sido chato. Não, de todo. É muito importante perceber que este era um cancro comum. Por isso, eu estou totalmente convencido que é por isso que o povo, e muito bem, dizia, eles são todos o mesmo. Na sua simplicidade, na sua conversa de café. O seu O instinto, não é? PS e o PSD são o mesmo, esta conversa de taxista. Porque intelectualmente, deste ponto de vista, eram. Esta crença nestes especialistas, não é? O Centeno, um grande economista, do ponto de vista técnico, não há dúvidas nenhumas disso, não está em causa. Tanto podia ser do PS como do PSD, repara. Uhum. Sim, 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 sim. Doutorado em Harvard, faz o Uhum. tique nas boxes todas. Do ponto de vista técnico, é um bom técnico. Quer dizer, isso não está em causa. Mas o Mário Centeno é um homem, só o que me lembro, não é? Não gosto de personalizar e também não estou a dizer mal da pessoa. Mas é um Claro. homem que tanto podia estar no PSD como no PS. O estar no PS é uma contingência qualquer pessoal, sei lá, o pai se calhar era do PS, ou namorou-se de uma menina que era do PS e portanto ali ficou, mas do ponto de vista técnico, economicista e globalista de visão do mundo, o David Cameron não tem diferença nenhuma para o Tony Blair, o povo percebeu isto. E percebeu que isto tinha falhado. Mas o cancro era o mesmo, e o cancro vinha dali. De 1945, mais ou menos. Essa vitória da Segunda Guerra Mundial é muito importante. E os McNamaras, que estão nas administrações públicas pelo mundo fora, são muito importantes. E depois, mais à frente, reformas de Civil Service e tudo como a Thatcher fez. A Thatcher deu muito poder ao Civil Service. Imenso poder. A Thatcher é a mãe da centralização do Civil Service em Inglaterra. Portanto, é uma figura extremamente... Deveria ser uma figura muito mais controversa do que o que é no espaço da direita liberal. Porque ela não escapou a este cancro do especialista também. Este cancro de... O Estado, o problema do Estado, para a Thatcher, não era o Estado totalmente, ao contrário do que muita gente pensa. Era que o Estado não funcionava bem. E não estavam lá as pessoas certas. E cobravam um pouco de impostos a mais. E, de facto, ela tinha aquela visão ética que eu aprecio, de que era sempre a administração de dinheiro dos outros. Isso ninguém lhe tira. Sim. Mas ela é uma das responsáveis, e os seus governos, pelo aumento do poder do Civil Service. Isto é facto histórico, está tratado em vários livros e tudo. E foi aí também, ao ler isso, que eu me apercebi, para este cancro era comum aos dois lados. E é comum aos dois lados em Portugal, como visto agora nas declarações mais recentes do Ministro da Reforma do Estado, que não me lembro do nome, o Sr. Gonçalo Matias, se não me engano. Gonçalo Matias, exatamente, sim. Sim. Exatamente, que é uma pessoa que não conhece lado nenhum, pelo visto tem um Sim. currículo brilhante do ponto de vista do direito. Diz que sim.
e da participação na vida pública, por via de presidência de fundações e tudo, nada disso está em causa. Mas não vai reformar Estado nenhum, porque partiam todas da mesma visão do que é o Estado, que é o Estado é maravilhoso, só funciona mal, estão lá as pessoas erradas. Se tivessem lá pessoas competentes, aquilo funcionava bem e até era bom. Vê? Não, e mesmo no caso desse senhor, ele precisaria de um acesso a pastas, não só acesso a pastas, mas também o acesso à aprovação parlamentar garantida para fazer determinadas reformas. A única coisa que se está a falar neste momento, pelo que eu percebi, é um conjunto de pessoas, funcionários públicos, envelhecerem e rever-se quantas pessoas, na verdade, é que são precisas quando há reformas de pessoas no espaço dos funcionários públicos e colocar menos pessoas, ou se calhar não colocar nenhuma no lugar da que se reformou. Portanto, Sim, quando estamos num país com 10, praticamente 11 milhões de pessoas, mais de 700 mil funcionários públicos e ninguém está disposto a falar sobre o excesso de funcionários públicos que existem em Portugal, tem que haver algum chão comum e desagradável. Até, aliás, os posicionamentos sobre a União Europeia, que é uma coisa que me incomoda um bocadinho. Na Polónia, nós vimos uma distinção nesta última eleição, que foi festejada pelos liberais woke, como se costuma dizer, antes do tempo, correu-lhes mal, mas quer dizer, ali pelo menos havia uma ligeira diferença sobre o que se pensa sobre a União Europeia. Eu não me recordo, e posso estar enganado, os nossos ouvintes ou tu mesmo, relembra-me de algum comentador nas televisões portuguesas, não digo que seja, que queira sair da União Europeia, mas que seja pelo menos eurocético. Há algum? Não há nenhum, sim. nem no comentariado português. Eu agora não sei porque eu não vejo televisão. Posso estar enganado, mas Eu tenho esta vantagem que é protejo a minha saúde mental. Eu sim, tenho esta exatamente. desvantagem que eu Sim. conheço os ministros e conheço as pessoas e vejo o que dizem pelo Twitter. Uhum, Portanto, uhum. apanho vídeos no Twitter, isso é a televisão que eu vejo. De resto não vejo. Mas sou suficientemente velho, como diria o outro, para me lembrar de eurocéticos. Eurocéticos em Portugal, no comentário político, no CDS. O CDS, que já Ah, tão sim. europeísta, havia Uhum, imensos eurocéticos. uhum. E ser eurocético não era visto como sendo como uma lepra. Era Sim, visto até como uma coisa de é prudência. verdade. Eh, Sou suficientemente velho para me lembrar dos tratados europeus de Lisboa, não é? Que era suposto referendar e se referendaram e a Holanda votou mal. Votou que não queria o tratado e rapidamente decidiram que afinal não era para referendar mais nada. Também sou suficientemente velho para lembrar disso. Foi outro momento na minha vida pessoal que me fez mudar, começar a mudar, não é? Não que eu alguma vez tenha sido de esquerda e extremamente de esquerda, mas começar a mudar do ponto de vista mais cético em relação a determinadas dimensões do liberalismo e de coisas que se passavam na política que me pareciam estranhas. Esse foi outro momento de charreira que me lembro perfeitamente. Os holandeses disseram: é pá, nós não queremos isto. E a União Europeia e o resto dos governos e o governo holandês disseram: caramba, o povo vota mal. Isto é porreiro quando o povo vota bem. Quando o povo vota mal é uma chatice. Isso também Sim. foi uma altura em Sim, que me. sim, sim, sim. Portanto, eu sou suficientemente velho para me lembrar disso. E depois, para ter visto esta evolução, não me perguntes como é que ocorreu, que hoje em dia, um tipo que não seja federalista é um fascista. Que é uma coisa inacreditável, não é? Inacreditável. Portanto, nós hoje em dia vivemos nesta coisa totalmente disparatada, que é tu gostares do país onde nasceste, amares Portugal, não é? Como eu gosto de Portugal, nem sequer tenho passaporte britânico e podia ter, mas porquê é que haveria de ter? Eu sou português. Se eles não me quiserem cá e me expulsarem, é para o lado que eu durmo melhor, vou para outro país. Quem vai para um, depois vai, ou volto para o meu. Portanto, Certo, certo. mas tu gostares do teu país, queres proteger a tua cultura, sem que isso implicasse necessariamente tu desprezares a cultura dos outros ou achares que os outros países são inferiores aos teus, que isso já é o nível do disparate, mas tu apreciares a tua própria cultura, apreciares o teu fado, apreciares as tuas alheiras. Passámos de uma altura em que isso era normal e que todos tinham essa característica, fosse um país em África, na Ásia ou isso, para uma situação em que
isso é normal, desde que o país não seja europeu ou ocidental. Ah, Se o pois. país for europeu ou ocidental, isso já é um traço de neocolonialismo, racismo, fascismo, nazismo, todas vem toda a catadupa de coisas. E provavelmente heteropatriarcado também Ah, entra aí. pois, Portanto, vem um exatamente. Sim. chorrilho de disparates sem sentido nenhum, que depois nos levou a esta coisa como antigamente tu entrares num país ilegal e seres expulso, toda a gente achava normal, qualquer pessoa te diria: "Então, mas tu és maluco ou quê? Tu vais para os Estados Unidos e aterras lá de avião e não tens visto de trabalhar, para trabalhar, és doido ou quê?" Quer dizer, podes arriscar, mas se fores expulso não te queixas. E portanto havia portugueses que eram expulsos de países, do Canadá, lembro-me de um do Canadá, que deu algum sururu porque a família ficava cá, lá, isto há muitos anos, se calhar alguns dos nossos ouvintes ainda nem eram nascidos, mas que lembro desse caso, um senhor que cumpriu pena, já não sei se por homicídio, se quê, e deu algum sururu porque deixava lá a família, e claro, a família, os putos não queriam vir para Portugal, tinham nascido no Canadá, mas o gajo foi expulso na mesma, os canadianos fizeram-no fora. Hoje isto é visto como uma coisa horrorosa. Inglaterra não expulsa membros da máfia albanesa. Isto é facto histórico. Para alguém achar que. Não vão as pessoas pensarem que eu estou a divagar ou a especular em possibilidades. Não, isto é facto. Aconteceu ainda em 2025 que um juiz recusou a expulsão do país de um membro da máfia albanesa. Portanto, é o que chegámos, que já nem a máfia, até a máfia cá fica por razões humanitárias, quer dizer, portanto, ou como vimos agora nos Estados Unidos, que membros das MS-13 eh, têm que ficar lá por razões humanitárias, também não podem ser expulsos. Quer dizer, tipo, isso não tem graça nenhuma. Mas assassinos, psicopatas, que é o que são os membros da MS-13, um dos gangues mais violentos do mundo, e foi um sururu por razões humanitárias. Portanto, de novo, e faço aqui a ressalva para que as pessoas não pensem que também sou um selvagem, naturalmente as preocupações com as crianças que são filhos destes tipos, que são os selvagens, são preocupações legítimas. Claro. E sim, contam também como razões humanitárias. Mas não é isso que está em causa. O que está em causa é que apresentaram um membro das MS-13 como um modelo de pai de família. Foi assim que os democratas andaram a apresentá-lo. Porque, de facto, o gajo parece que era bom pai. Porque os mafiosos às vezes podem ser bons pais e boas mães, isso também não há dúvidas nenhumas. Mas é o disparate do discurso, a perda total de razoabilidade. E, portanto, como chegámos aqui já a esta parte mais recente, eu não te sei dizer, honestamente, não sei o que é que aconteceu. Encontras muitas explicações, mas nenhuma me convence. Eu não sei o que é que aconteceu. Às vezes penso que isso não foi um fenómeno isso não é algo do ponto de vista da psicologia social. Já são ciências ocultas que eu não percebo, mas que respeito. Porque acho que há aqui uma dimensão de loucura, de acreditar em coisas que não fazem sentido nenhum, defender coisas que passam todos os limites do razoável. Vou dar um exemplo que não tenho problemas nenhuns em que isto fique aqui gravado. Eu nunca dei para esse peditório de julgar as pessoas que fazem aborto ou não fazem aborto. Nunca dei para esse peditório de julgar. Também nunca dei para o peditório de achar que aquilo é uma coisa normal, etc. Mas estar-se a discutir o aborto aos 9 meses, que é nisso que estamos, em Inglaterra e nos Estados Unidos, isto é que é um salto que nem a extrema-esquerda há 20 anos ousava. Porque até a extrema-esquerda, que é os grandes ativistas do aborto, da descriminalização do aborto, de não mandar mulheres para a prisão porque faziam aborto, que de facto não era uma coisa razoável, coloquemos as questões assim, né? Prender uma pessoa por ter feito uma coisa que já não é uma coisa boa. Mas que havia o debate, havia pessoas que concordavam, havia pessoas que discordavam, mas não se despedia ninguém por causa disso, não se era violento com ninguém por causa disso. Mas nessa altura nunca se debateu os 9 meses. Quer dizer, a não ser que eu esteja já com Alzheimer, mas eu nunca tinha visto tal coisa na minha vida. Pois em Inglaterra isso debate-se abertamente, nos Estados Unidos debate-se abertamente. Tal como a eutanásia. Durante toda a minha vida eu ouvi falar de eutanásia, de suicídio assistido.
para casos de imenso sofrimento. Agora soubemos, e eu escrevi um artigo com a Teresa Nogueira Pinto no Observador sobre isso, que um prémio Nobel da Economia, o Daniel Kahneman, afinal morreu por suicídio assistido, por sua própria decisão, porque não queria ficar cá para dar trabalho a ninguém. Podem ir ver o artigo no Observador que eu escrevi com a Teresa, com os pormenores disso. Não há aqui da minha parte nenhum juízo de valor sobre a pessoa. Não dou para esse peditório de juízos de valor sobre as pessoas. Agora, há de facto a banalização de umas certas coisas, ou a mudança dos parâmetros, das fronteiras, das linhas vermelhas, muito radical em muito pouco tempo. Estou-me a explicar? Sim, Faço aqui sim, algum sim, sentido. sim, sim, sim. E de onde isso vem, não sei. Eu acho que esta senhora do New York Times, que eu depois partilho contigo para tu partilhares com os Sim. ouvintes, que dizem, pá, nós andámos, foi depressa demais, ela se calhar tem razão. Isto foi muito depressa e por isso é que eu não consigo perceber. Eu, se calhar ainda lhe mando um e-mail, olha, explica-me devagar que eu sou burro que nem um tijolo. E, portanto, preciso perceber isto e isto vai ter que ser devagar, porque isto foi muito depressa. 20 anos é muito depressa para esta mudança. No Canadá, o Trudeau, esse modelo de moderação para a direita miau portuguesa, nunca Sim. esquecer que a direita miau acha o Trudeau um gajo moderado, sugeriu, isto é facto, eutanásia para os pobres que não conseguissem sair da pobreza. E, portanto, repara no nível de disparate em que já vamos, em que começámos como uma pessoa que estivesse em sofrimento físico por causa de uma doença qualquer, fosse qual fosse, até paraplégicos, etc e tal, esse tipo de sofrimento, ou dor extrema por causa de alguma doença ou doenças degenerativas. Lembras-te deste debate há 20 anos ou 30, que era, não te lembras que eras muito novinho, mas sabes que era este o debate. Para um tipo apresentado como um moderado sugerir eutanásia por razões socioeconómicas, e na Bélgica e na Holanda já temos a eutanásia para doenças como a depressão crónica, etc. E, portanto, sem querer entrar nesses, mais do que eu já entrei nesses temas disruptivos, é para dizer como estas temáticas e como mudou isto, como falamos delas, e porquê eu ainda não sei, ainda não vi ninguém que me tenha dado uma explicação que me convença do porquê, mas foi uma mudança super radical. E que estes partidos ditos de extrema-direita também alavancaram isso, porque o povo não andou tão rápido como os progressistas Sim, gostariam. sim, sim. Não andou. Obrigado, por esta conversa. Acho que De vai nada. acho que vai ficar um momento agradável. Não sei quanto tempo é Eh, que vai ficar a conversa, entretanto, eu vou alinhar Depois aqui as vemos. coisas e pronto, mas seja como for, obrigado por terem estado desse lado, seja quanto tempo for e até uma próxima. Obrigado, eu também.